Olá, pessoal! Eu sou a Maria. E eu sou a Su. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles livros que todo mundo ama, fala bem, são livros aclamados pelo público e a gente odeia. Nem tanto, né? Amo assim, só nada, né? Mais ou menos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dessas leituras que todo mundo fala bem, que todo mundo gosta, mas que pra nós não funcionam muito. E é interessante, a gente brinca com isso, mas é isso, né, gente? Cada um tem daí sua opinião. Mas são livros que são muito famosos, que são muito aclamados, estão aí na lista dos mais vendidos, de vez em quando sempre um deles aparece. Sim. Só que aquilo, né, não rolou pra nós, né? Eu acho que eu vou começar falando de um... Amigos, eu vou começar com polêmica. Não desistam da gente. Por favor, estamos abertos a opiniões diferentes. Mas é porque não rolou pra gente. Pra mim, por exemplo, vou falar do Clube do Livro dos Homens. Odeio. É um livro que, assim, ele é diferente, sim, a premissa dele, assim, dos romances É uma clichês. premissa legal, muito Sim, legal. a premissa dele, eu acho que foi o que me chamou a atenção. Sim, eu também. Porque, assim, romance é algo que hoje em dia eu leio um pouco mais. Mas teve uma época, você lembra, né? Sim. Eu não lia quase nada. Sim. E ele me pegou justamente por conta da premissa. Que conta a história, né, de o mocinho, ele e a esposa, eles estão aí com questões no relacionamento à beira aí do divórcio, né? E aí ele começa ele faz, né, eles criam um clube do livro dos homens e eles começam a ler romances, né? Esses homens, eles se uniram pra isso, Sim. pra salvar os seus casamentos, seus relacionamentos. Então eles começam a ler livros de romance, né? E a maioria deles é romance de época. Hot. E eu acho que é aí que me pegou, né? Não é spoiler, mas assim, eu acho que é aí que me pegou, porque nem todo mundo lê só romance, né? E eu acho que ficou muito em cima disso. Então, a leitura pra mim em determinado momento foi ficando chata, sabe? Aquela coisa tipo, ai, que saco, sabe? Porque eu acho que quando você lê uma fantasia, eu acho que você ainda consegue entender que aquilo é irreal. Sei lá, mas nesse eu acho que ele foi me envolvendo assim no início, porque me despertou uma curiosidade. Mas sabe quando foi caminhando, eu falei, não gostei tanto, né? Você gostou dele? Eu detestei muito. O humor, ele tem um humor, né? É um livro leve, Sim. engraçadinho, mas o tipo de humor, ele não conversou comigo. Então eu só achei um livro forçado. E os protagonistas, meu Deus! Eu não consegui me afeiçoar. Eu achei o mocinho da história, gente, polêmica, mas eu achei ele e os amigos, parecia um clube da quinta série, muito imaturos. E a mocinha, ela me irritou profundamente, porque eu acho que tinham questões muito sérias, né, que vão sendo discutidas ao decorrer da leitura. E eu acho que a responsabilidade, ela recai muito sobre ele, nunca sobre ela. E ela tem a culpa, a parcela de culpa dela sobre os problemas e as situações que estão acontecendo ali durante a história. Então eu peguei uma certa antipatia dela. Sim. E a irmã, que inclusive o segundo livro, se eu não me engano, é o da irmã. O relacionamento da irmã, né? Meu Deus, que personagem chata. E é aquilo que a gente fala, né? Sempre quando a gente lê romance, assim, que tem essa questão, esse pano de fundo de divórcio, pré-divórcio, né? Comunicação, eles não conversam. Se E são adultos, né? Então quando a gente pega, sei lá, um romance adolescente que não tem essa comunicação, a gente fala, tipo, são adolescentes, né? Ainda estão nessa de descobrir aí coisas, tem as picuinhas. Mas a gente tem adulto, né? Assim, a gente sabe, né? Tem adulto que realmente não conversa. Mas eu acho que pegando essa história em específico, tinha tanta coisa interessante pra trabalhar, né? E realmente ficou, assim, muito forçado, né? Concordo, assim. Não funcionou pra nós. Não foi dessa vez. Eu vou compartilhar agora com vocês um dos livros que eu mais odeio na minha vida. Eu odeio! Por favor, não me cancelem, que eu sei que é um livro muito amado. Ele teve um hype muito alto na época do lançamento. E ele é sempre muito bem falado. Eu sempre vejo pessoas falando muito bem dele. Que é o Vergonha. Gente... Esse eu não li, Eu falei tão mal que ela não leu. Eu não li. Mas foi na época que eu tava no romance. Aí juntou a resenha da minha amiga, não vou ler. Não vou ler, obrigada, eu passo. Mas que te desagradou, amiga? Deus. A Brittany, que é a autora de Vergonha, ela sempre escreve livros que eu acho que são romances
que tem ali uma pegada dramática, né? Então, sempre tem um drama pesado, Sim. né? Sempre são histórias familiares. Bom, eu li 2 livros dela. Já tô falando, são sempre histórias familiares. Mas, quando eu li O Ar que Ele Respira, e eu tive um certo problema ali com o personagem masculino. É uma questão minha, pessoal. Eu gosto muito de ler romances fofinhos, onde os personagens, eles não tem muito drama na história. Sabe, eles são fofos. Eu gosto de personagens fofos. Esses romances mais dramáticos é um gosto. Eu realmente não gosto tanto. E o Vergonha, ele é um livro que ele pesa muito pro drama. O personagem masculino, a cidade em que ele mora, ele tem questões muito fortes, né, com a cidade, com os habitantes. E aí, quando a nossa mocinha chega com muitos problemas, com muitas questões que eu acho que são interessantes, né, as questões que ela traz, os problemas que ela enfrenta ao decorrer da leitura, e ela chega para essa cidade, que é a da família dela, eles se encontram e ele maltrata ela o livro inteiro. Ai, gente, olha, mulher não é centro de reabilitação pra curar e pra salvar homem nenhum. E foi esse o sentimento que eu fiquei durante a leitura. O mocinho me irritou profundamente. Eu achei ele muito grosseiro. Muito. E a mocinha só chora o livro inteiro. Dó! Foi o meu sentimento. Então, pra mim, foi muito difícil. Sim. Na época, eu fiz uma leitura coletiva desse livro com outras amigas. E eu não sei se a gente foi contaminando uma outra, mas a gente só foi ficando realmente uma leitura pesada. Porque o relacionamento deles foi pesado pra mim. Eu falava, poxa vida, é muito sofrimento, é muito pesado. E eu sei, né, que foi muito aclamado, que os livros da Brittany são muito aclamados, mas eu confesso que eu ainda não senti vontade de ler mais nada dela por conta desse livro. Eu realmente não gosto. E quando eu penso num livro que eu não gosto de forma alguma, eu sempre penso em Vergonha. Eu vou falar de um agora que eu acho que também é polêmico, porque ele está, acabamos de olhar, que ele está no primeiro lugar como mais vendido da Amazon em literatura. Então, assim, né? Mas assim, eu não sei falar o nome direito, gente. É o Fahrenheit 451, né? É literatura, uma literatura clássica, né? Tem uma pegada aí de ficção científica. Não, acho que é uma distopia com ficção científica. Então, assim, eu acho que é interessante falar também que ele não me pegou tanto. Eu acho que também por não ser um gênero que eu gosto muito, que não funciona pra mim. Por exemplo, Matéria Escura, né? Que é mais ou menos assim, não tem nada a ver com a história, mas assim, que é ficção científica. Não cola pra mim, que é outro livro muito famoso. Mas esse eu fui porque todo mundo fala tão bem. E assim, a premissa, gente, a sinopse me encantou tanto, porque conta a história, né, do Guy. Ele é um bombeiro, né? Então, como é uma ficção científica, né? É algo que acontece, tipo, pra frente, sabe? Tipo, o mundo bem pra frente. E aí, ele é bombeiro e o trabalho dele é colocar fogo nos livros, né? Então, ele é pago. É meio que assim, o governo não quer que as pessoas saibam de coisas, então queima os livros. As pessoas não podem ler. Ler é um crime. Nossa. E ele tem que ir até a casa dessas pessoas pra acabar com isso, né? E ele conhece uma menina, né? Uma jovem, super à frente, assim, do tempo em que eles vivem. E ela lê, né? E ela afronta e tal. E assim, é até bacana, assim, o relacionamento deles, né? Como que ele enxerga a esposa em casa. É difícil falar desse livro pra não dar spoiler, né? Mas é isso, a história basicamente é isso. Mas eu acho que o que me incomodou um pouco foi... Ele é um livro curtinho, então, como é ficção, pra mim eu preciso visualizar, né? Então, assim, como eu tenho um pouco de dificuldade, eu preciso ver mais, então me conta mais. E ele não, então pra mim ficou algumas coisas soltas, assim, que não sei se eu entendi também, né? Pode ser também, pode acontecer. Mas assim, ficou algumas coisas soltas, e sabe quando ele vai ficando cansativo? Sim. Foi ficando cansativo pra mim. Então, quando eu terminei triste. Você lembra, né, amiga? Eu falei, gente, todo mundo ama, né? Isso aqui é tão famoso, a história é interessante, a premissa da história, mas não rolou pra mim, assim, não me cancele. Não sou fã número 1 de literatura clássica, mas assim, leio coisas e eu gosto às vezes. Mas esse não foi o caso. Isso eu não consigo compartilhar a minha opinião, pois ainda não li. Mas um que nós duas lemos e que eu acho que a gente tem uma opinião parecida em relação a ele é o Amores Verdadeiros. Ai, dá
Taylor A gente Jean sente Reid. mal, né, de falar dela, gente. Nós amamos os livros dela. Nossa. Né? Acho que é uma autora que é um presente pra Sim, nós, porque faz parte, o que ela né, assim, da tem, nossa vida. sim, o que ela tem lançado tem Sim. conversado muito Sim. com a gente, né, de uma forma muito particular e muito intensa. Eu, quando li Amores Verdadeiros, achei a premissa incrível, tanto que virou uma adaptação, estava recentemente no cinema, porque é muito interessante. Se você não conhece a sinopse desse livro, é muito legal, né? Ele conta a história da nossa mocinha, que ela está noiva e ela recebe uma ligação do marido. Sim, o marido dela sofreu um acidente há 5 anos atrás e foi dado como morto. Então, ela retoma a vida, né? Passa por um período de luto. E quando ela está noiva, o marido dela reaparece. E eu acho que é um livro que fala muito sobre a jornada dela. Sim. E sobre ela se conhecer e ela entender quem ela é. Eu acho que o que não funcionou pra mim nessa história, eu acho a escrita da Taylor absolutamente incrível. Eu gosto muito do que eu já li dela, não li toda a obra, mas o que eu li, eu gosto do estilo de escrita, funciona muito pra mim. Mas, não quero dar spoiler pra vocês também da história, mas a mocinha, eu acho que o que ela vive ali durante a história me confundiu um pouco. Porque tinha horas que eu li e eu falava, tá, eu estou lendo sobre a mesma personagem. Eu não sei se você ficou com esse sentimento também, não foi? Porque assim, é difícil falar dele também, né? Sem dar spoiler. Mas é isso. Então, dependendo do que ela ia contando, do que ela tava vendo naquele momento, realmente dava essa impressão. Então, pera, né? Você gosta disso, mas ou você falou que você gostava de tal coisa, mas aí agora você não gosta mais. Então, eu acho que confunde isso, né? Então, acho que é isso. Pegando os outros livros dela que a gente ama de paixão, eu acho que esse tem uma questão aí. Tanto, acho que você lembra, que quando eu peguei ele pra ler da primeira vez, não rolou. Lembra? Sim. Eu comecei a ler ele, empaquei, deixei ele, falei, nossa, vou ler outra coisa. Outro momento. Li outras coisas e voltei pra ele. Aí foi. Mas assim, ainda assim, não é um livro dela que eu falo, nossa, né? A Taylor nesse aqui Amei. deu nossa, amei. Não rolou tanto. Eu acho que faz parte da vida, né? A gente Sim. mudar, né? Às vezes tem coisas que são importantes Sim. e de repente já não são, mas eu acho que tem umas mudanças ali durante a Sim. história que me confundiram muito. E no mesmo período, assim, Sim. né? Não era diferente o tempo, Sim. né? Era ali, né? Você falava, tipo, ontem, né? Isso. Mas caso vocês já tenham lido Amores Verdadeiros, aí deixem nos comentários, Sim. conversem com a gente. Ele é super famoso, né? Sim, Também. Assim, sim. todos esses que a gente tá falando, né? Sim, compartilhem com a gente aí Sim. a experiência de vocês. E eu vou falar de um que, assim, ele não é tão famoso. Bom, eu não acho ele tão famoso assim, né? Assim, teve uma galerinha que leu aí, né? Tá hypadinho. E tem uns comentários, assim, Scooby, Amazon, que assim... gente, eu não consigo entender. Enfim, não é que eu não consigo entender. Tipo, eu não consigo visualizar aquilo que as pessoas escreveram, entendeu? O que eu quis dizer? Sim, eu sei que é isso. A leitura funciona pra cada um de um jeito. Mas eu fiquei muito curiosa com esse livro. Porque é o Você Ligou para o Sam. E eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, o que vai rolar nesse livro, né? Porque basicamente são 2 adolescentes, né? Um casal. E aí eles... aquela coisa fofa de relacionamento, adolescente e tal. Essa pegada bem adolescente mesmo. E aí o Sam morreu. E aí você não sabe do que vai contando aí ao longo da história. E aí a mocinha, que a moça, né, que perdeu a namorada, né, que teve a perda, ela recebe uma ligação, né? Do Sam. Não, mentira, gente, eu tô até confusa, peraí. É. Né, ela liga pro celular dele. Ela Sabe liga. aquela coisa? E eu acho que isso é muito comum durante o luto, assim, a gente ainda tentar se conectar com essa outra pessoa, né? Isso é comum acontecer. E aí ela pega o telefone e liga pro celular dele e ele atende. E aí, né, eu não vou falar tanto porque é isso, assim, a sinopse, né? Então vai se desenrolar a partir dessa ligação, né? E aí eu fiquei muito curiosa. Eu falei, como assim? Será que vai ter uma pegada sobrenatural? Será que vai ter uma pegada, sei lá, né? Tipo, metaverso? Sei lá. E não rolou pra mim. Assim, sabe quando você vai lendo e você quer saber? E aí, eu achei um livro muito enrolado. Acho também que eu tô numa fase que esses romances adolescentes problemáticos mexem um pouco comigo, assim, no sentido de não me pega na leitura.
Mas eu acho que, assim, eu esperava muito mais do livro e não entregou nada pra mim, né? Porque tem uns comentários no Scooby, na própria Amazon, né? Que fala emocionante. Sim. Nossa, nunca tinha pensado no luto dessa forma. Sim, ele traz uma reflexão sobre o luto, mas que pra mim não faz sentido, né? Do jeito que trouxe, assim, que o autor trouxe, né? Então, acho que me pegou um pouquinho nisso, assim, sabe? Que eu achei um negócio que não funcionou tanto a questão do luto em si. Entendi. Bom, para finalizarmos, eu vou último, falar. não mais importante. Por último, mas continua sendo uma bosta. Eu não gostei, pessoal, de forma alguma do Apartamento de Paris, que é da Lucy Foley, a mesma autora de A Última Festa. Que a gente também não gostou. Não gostei também. Eu já entendi que, por exemplo, essa autora, ela não funciona pra mim. Tem um outro lançamento dela que você leu e gostou, né? Que é a Lista de Convidados. A Lista de Convidados. É que eu achei diferente, porque assim, o Apartamento de Paris eu não li. Mas pegando A Última Festa e a Lista de Convidados, eu acho que ele me prendeu um pouco mais. Mas ainda assim, não é um livro muito bom, assim, da minha lista. Não vou ler. O Apartamento de Paris, ele me foi muito indicado por uma amiga que disse que leu em um final de semana, que se envolveu muito com os dramas dos personagens, porque a história ela se passa em um apartamento, né, de Paris, e um personagem ele some, desapareceu, e a irmã dele tenta encontrá-lo, e ela começa a conversar com os vizinhos e com as pessoas que moram ali naquele prédio, para tentar entender cadê o seu irmão, onde ele está. Eu gosto muito de livros com essa pegada, tipo, sumiu, cadê, sim, onde está, vamos procurar. E todos são suspeitos e tem ali um núcleo de personagens, né? Então você entende que deve ser alguém dali, né? Então, quem será? Gosto dessa temática, porém, pra mim não funcionou. Eu achei extremamente arrastada a leitura. Ela não me pegou, né? Como foi o caso da minha amiga, que eu vi no final de semana, eu fiquei dias ali arrastada com essa leitura. Eu preciso me conectar com os personagens e com a história que está acontecendo. E, novamente, foi uma personagem que me irritou muito. Eu achei ela muito inconveniente. Todos eles, eu não conseguia me afeiçoar com a história, com os personagens. E, por fim, eu já não me importava mais com esse personagem que sumiu. Pra mim, o que tinha acontecido com ele, tanto fez, tanto faz, sumiu, tá bom, acabou. Tá bom, deixa ele lá. Não funcionou. Eu já entendi, talvez, que assim como a Brittany, que essa autora... Pelo menos neste momento da minha vida, né, o estilo de leitura, o estilo de história não funciona. Sim. Pra mim, tá tudo bem. Acho que tem muitos leitores aí pra gente conhecer, pra gente ler. Mas foi uma leitura que eu achei difícil, sabe? Eu ia lendo e não gostava dos personagens e do rumo que a história foi tomando. Então, não funcionou. Mas, pessoal, lembrando que essa é a nossa opinião, né? Nosso momento que a gente tava também. Sim, eu acho que o momento em que estamos vivendo é muito... Ele tem uma importância em relação à leitura. Com certeza. Né? E deixem pra nós nos comentários as leituras que não funcionaram pra vocês, se vocês compartilham da nossa opinião e até do nosso vídeo, né? Se você já leu algum desses, se gostou, se não gostou, também conta aí pra nós, né? Pra gente conversar um pouquinho. A gente gosta, né, de conhecer opiniões, assim, a gente adora, né, conversar sobre isso. Que às vezes vocês trazem coisas que a gente nem havia pensado e fala, poxa vida, é isso. Então deixem aí seu comentário respeitoso, deixem o like, se inscrevam no canal e continuem nos acompanhando. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, Tchau!